Sabe, fabricar o chip de computador moderno é quase como construir uma cidade inteira em miniatura, camada por camada. E cada uma dessas camadas tem que ser desenhada com uma precisão que é, sinceramente, absurda, em cima de uma fatia de silício fininha. A questão é, como isso é possível? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 trilhão, né? Como foi que a gente conseguiu levar a construção a um nível tão pequeno, a ponto de literalmente desenhar com átomos? A escala desse desafio é uma coisa difícil até de imaginar, mas a engenharia, bom, ela deu um jeito. E a resposta é fascinante. Ela está toda na jornada de um simples feixe de luz. É essa história que a gente vai seguir agora. Vamos acompanhar a luz, que vai ser a nossa protagonista, na missão de construir o futuro da tecnologia, um átomo de cada vez. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, para desenhar, a gente precisa da ferramenta certa. E nesse caso, a ferramenta é um tipo de luz muito especial. Tão especial que ela nem existe naturalmente aqui na Terra. Ela precisa ser criada do zero, na hora. A melhor analogia é essa aqui. Tentar desenhar um circuito de hoje com luz normal seria como usar um pincel de parede para pintar um detalhe minúsculo numa tela. Não funciona. O pincel precisa ser ridiculamente fino. É por isso que se usa a luz ultravioleta extrema, ou EUV. O comprimento de onda dela é de só 13,5 nanômetros. É a nossa caneta de ponta fina. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Como é que essa luz nasce? Bom, a máquina dispara uma gotinha de estanho minúscula e acerta ela com um laser extremamente potente. A causa, uma energia absurda concentrada num ponto minúsculo. O efeito, o estanho vira um plasma superaquecido. E é nesse momento, por um fenômeno puramente quântico de elétrons mudando de energia, que a luz EUV é emitida. Beleza, a luz foi criada. Agora ela precisa viajar dentro da máquina até chegar no alvo. Só que essa não é uma viagem qualquer. O caminho está cheio de armadilhas mortais para um fóton de EUV. E aqui está o primeiro grande problema. A luz UV tem tanta energia que ela interage com praticamente tudo. O ar que a gente respira para ela é como se fosse uma parede de tijolos. Ela seria absorvida na hora, antes mesmo de começar o trabalho. Então, a solução tem que ser radical. A causa é a absorção pelo ar. O efeito é a necessidade de tirar todo o ar do caminho. A jornada inteira da luz acontece dentro de uma câmara de vácuo quase perfeito. Isso não é opcional, é uma exigência da física. Mas não para por aí. Outro obstáculo. As ferramentas que a gente normalmente usa para guiar a luz, como lentes de vidro, também não servem. O vidro é transparente para a luz que a gente vê, mas para a EUV, ele é opaco. A luz seria absorvida. Então, como é que se guia esse feixe? A solução é simplesmente genial. Em vez de usar lentes para dobrar a luz, a máquina usa espelhos para refletir. Mas não são espelhos comuns, são peças de engenharia absurdas, feitas com dezenas de camadas superfinas de materiais diferentes. Eles funcionam por um princípio chamado interferência construtiva. Pensa em empurrar alguém num balanço. Se cada empurrãozinho for dado no tempo certo, eles se somam e criam um movimento enorme. Aqui é a mesma coisa. Cada camada reflete um pouquinho da luz, e todas essas reflexões se somam, se alinham perfeitamente para refletir o máximo de luz UV possível. Isso aqui dá uma ideia do nível de precisão que a gente está falando. Para a luz UV, uma superfície que para a gente parece um espelho perfeito, na verdade parece uma cadeia de montanhas. A rugosidade da superfície tem que ser reduzida a um nível de poucos átomos. A causa? Uma superfície ultralisa. O efeito? A luz reflete de forma limpa, perfeita, e a imagem que ela carrega não se perde no caminho. Depois de sobreviver essa jornada pelo vácuo e ser guiada por esses espelhos incríveis, a luz finalmente chega ao ponto onde ela vai receber as suas ordens. É aqui que ela descobre o que exatamente ela precisa desenhar. Essa ordem vem de uma máscara, também chamada de retículo. Ela funciona como se fosse um estêncil, ou o negativo de uma foto. Ela tem o padrão exato de uma das camadas do circuito que a luz vai ter que imprimir no silício. Só que, mais uma vez, a física entra na jogada com um problemão. Quando a luz passa por aberturas tão pequenas, ela não se comporta como um raio retinho. Ela se espalha, como uma onda na água. Esse fenômeno se chama difração. E o resultado é que a imagem que seria projetada no chip ficaria toda borrada e distorcida.
E a solução para isso é totalmente contraintuitiva. Para conseguir uma imagem perfeita lá no final, os engenheiros não desenham na máscara o que eles querem no chip. Eles desenham um padrão pré-distorcido, como se fosse um antídoto para a difração. É um desenho que à primeira vista parece errado, mas que, quando a física da luz age sobre ele, se transforma no padrão perfeitamente correto. É basicamente resolver o problema de trás para frente. Agora sim, a luz, carregando esse código super complexo, está se aproximando do seu destino final. É um momento em que a informação se transforma em algo físico, lá na pastilha de silício. O que acontece aqui é uma dança perfeita entre luz e química. A pastilha de silício é coberta com um material sensível à luz. Onde a luz UV bate, a estrutura química desse material muda. A causa, a luz transfere sua energia. O efeito, isso cria um molde químico perfeito, um negativo do circuito pronto para as próximas etapas do processo. Mas veja bem, imprimir uma única camada com essa perfeição toda é só o começo do desafio. O verdadeiro pulo do gato, o que realmente define a fronteira da tecnologia, é alinhar dezenas dessas camadas, uma em cima da outra, com uma precisão quase impossível de conceber. 1 nanômetro. Essa é a margem de erro. Estamos falando da largura de uns poucos átomos. Isso transforma o desafio, que já era ótico, em um desafio de controle mecânico extremo. Qualquer vibração, qualquer mudança mínima de temperatura, tudo tem que ser controlado no nível atômico, enquanto a máquina move a pastilha numa velocidade altíssima. Ok, depois de acompanhar toda essa jornada microscópica, vamos dar um passo para trás e tentar entender o impacto gigantesco que tudo isso tem no nosso mundo. A eficiência dessa única máquina, no fim das contas, define o limite da tecnologia moderna. A causa, ela nos permite desenhar transistores cada vez menores. O efeito, com transistores menores, os sinais elétricos viajam distâncias mais curtas, o que deixa os chips mais rápidos e consumindo menos energia. A potência do nosso celular, os avanços em inteligência artificial, tudo isso está diretamente ligado à precisão dessa jornada da luz. Essa frase aqui resume tudo de uma forma brilhante. Essa máquina é um elo perfeito entre a física clássica, que descreve como a imagem é formada, e a física quântica, que explica como a luz nasce e como ela interage com a matéria. É a engenharia operando no limite absoluto do que a gente considera possível. E essa é a questão que fica no ar, né? Cada avanço tecnológico como esse não só resolve um problema, mas abre a porta para perguntas ainda maiores. Ele nos empurra de forma incansável para a próxima fronteira do conhecimento humano.